Então, você podia me contextualizar como é que foi o início do governo do José Sarney? Bem, eu lembro que a gente vivia uma época de muita expectativa, porque estava acabando o governo militar, né? E tinha muita movimentação no centro da cidade, nas grandes capitais, pelas diretas já. O Sarney, ele chegou ao poder como vice-presidente do Tancredo Neves, que foi eleito pelo Colégio Eleitoral, primeiro presidente eleito após o regime militar. O Tancredo ficou doente, ele não chegou nem a tomar posse, e o vice, que era o Sarney, foi que assumiu o governo logo no início. Inicialmente tinha uma grande expectativa e desconfiança da população se ele iria assumir ou não, porque víamos um regime militar, mas ele assumiu e criou-se uma grande expectativa, né, para a melhoria da situação, porque vivíamos uma época de inflação muito alta, os alimentos eram reajustados periodicamente e toda a população sofria com isso. A primeira pergunta. Como que era o poder de compra, a situação econômica da população? Já vinha, pelo que eu lembro, uma situação de inflação muito alta, da época dos militares, né? E o Sarney, quando assumiu, pegou essa situação dessa forma. Ele inicialmente tinha todo um apoio da população para sair daquela situação, em termos de um governo novo, mas tinha que reverter uma situação porque os preços já eram muito reajustados. Você comprava uma coisa num dia, no outro dia ela já era remarcada. Era muito comum você ver no mercado as pessoas remarcando os preços que tinham pequenas etiquetas adesivas coladas nos produtos. E às vezes você está comprando um produto e a pessoa do mercado estava passando já o preço maior do seu lado. Como é que foi a transição monetária? Como é que foram os planos econômicos, vários planos econômicos que teve no governo? Eu lembro que quando o governo Sarney assumiu, a moeda no Brasil era o cruzeiro. Então ele juntou uma série de economistas renomados aqui no Brasil e criou um plano econômico chamado Plano Cruzado. Nesse Plano Cruzado teve uma grande mudança na economia. Essa moeda nova, cruzado, ela tinha um valor de 1.000 cruzeiros. Então ele fez essa transição e decretou que a partir da data da programação desse plano, cada cruzado valeria 1.000 cruzeiros. Era uma conversão automática. E estaria proibido você reajustar os preços. Então se criou uma grande expectativa. Inicialmente a população gostou bastante, porque saíram daquela situação de reajuste frequente, né, dos alimentos e tudo mais. O poder de compra das pessoas ficou um pouco melhor, mas começou a faltar os produtos e aí cada vez ele foi necessário fazer um novo plano. E isso foi sequente. Teve o Plano Cruzado 2 e depois teve o Plano Bresser, uma série de planos econômicos e ministros da economia sendo trocados para tentar conter a inflação. Então, como é que era a imagem pública do Sarney naquela época? Ele chegou como vice-presidente, né? Assumiu porque o presidente eleito pelo Colégio Eleitoral, Tancredo Neves, ficou doente e morreu, não conseguiu assumir o governo. Inicialmente ele, como um político não tão conhecido, gerou-se uma certa desconfiança da população, mas com um plano econômico ele conseguiu um apoio bem grande. Eu lembro que tinha uma série de pessoas que começavam a se nomear fiscal do Sarney para tentar manter os preços tabelados, tinha uma tabela para evitar os reajustes. Mas como esses planos econômicos não davam certo ao longo do tempo, começava a faltar produto, aí tinha fila para comprar feijão, fila para comprar carne, faltava produtos básicos, e aí a imagem dele foi se desgastando, até que no final do governo dele, praticamente tinha menos de 10%
aprovação. Tá bom. Qual é que era a imagem internacional do Brasil no período do governo do Sarney? Eu imagino que, como toda a América Latina, né, a gente estava num período de redemocratização. Então, a gente tinha muita inflação, a dívida externa nossa era muito alta, reservas cambiais baixas, e com isso o Brasil era um grande devedor no mercado, né? A gente tinha uma retomada da democracia, um governo eleito de forma indireta, mas já não era mais um regime militar, e eu lembro que ele fez algumas coisas interessantes em termos de relação com outros países que eram muito fechados, Brasil e Estados Unidos. Cuba, então né? ele reabriu a relação com Cuba, com outros países da Europa que inicialmente a gente não tinha, tentando abrir o comércio dos produtos brasileiros para outros países. Tá bom. Então, como é que foram os investimentos de infraestrutura, socialmente? Eu lembro que, como a gente estava numa crise econômica, faltava muita questão de verbas para poder investimentos sociais, né? Mas eu lembro que o Sarney criou uma série de projetos lembro da Ferrovia Norte-Sul, foi iniciada por ele, uma série de obras sociais também, que a maioria dela não deve ter sido nem terminada, mas foi um alento depois do regime militar. Tá bom. Como é que foi o estabelecimento da nova Constituição de 88 e como é que isso levou ao término do governo de Sarney? Bem, eu lembro que durante o governo Sarney teve a Assembleia Nacional Constituinte, e que foi onde foi elaborada a Constituição atual, que é de 88, com uma coisa muito importante para o Brasil. Ela estabeleceu uma série de coisas que hoje são lei e que são muito importantes para o nosso país, inclusive com a eleição direta, que foi o que ocorreu depois do governo Sarney. Ele foi sucedido por uma eleição direta e quem ganhou foi o Fernando Collor de Mello. Ele saiu com um governo bastante impopular, porque a inflação estava galopante e a população muito insatisfeita com o governo que estava na época. Tá bom, obrigado.